Sabe aquele tipo de garota que entra num lugar e todo mundo para olhar? Essa era Maia. Loira, segura, dona de si e do desejo de quem passava. O problema? Ela simplesmente não suportava Eva, linda, reservada, e com aquele olhar que não pedia atenção, mas prendia mesmo assim. Maia dizia que odiava Eva. Jurava que era desprezo. Mas o corpo dela dizia outra coisa. E tudo muda quando uma terceira aparece na história. Laura chega como faísca num galão de gasolina. E aí, minha amiga, Maia não tem mais como fugir do que sente. Quando o ódio vira desejo, e a provocação vira um jogo perigoso, as coisas saem do controle. Beijos roubados, olhares que queimam e um romance que ninguém esperava, nem elas. E agora? Agora você vai ver tudo o que o orgulho tentou esconder, e o que o desejo fez questão de revelar. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita para comentar aqui embaixo se você está curtindo os vídeos. Isso nos motiva ainda mais a continuar criando para vocês. Maia não andava pelos corredores da faculdade, ela desfilava. Cada passo era uma coreografia involuntária que fazia pescoços virarem e olhares colarem nela como se fossem imãs. Cabelo loiro longo balançando, sorriso de canto e uma autoconfiança que beirava o pecado. Tudo nela era provocação involuntária, ou muito bem calculada. E ela sabia disso, jogava com isso. Era o tipo de garota que causava barulho até em silêncio. Os caras babavam, as meninas suspiravam, e ela colhia tudo isso com a leveza de quem nasceu para ser desejada. Só que tinha uma pessoa que simplesmente não parecia reagir ao seu show diário, Eva. Alta, pele de porcelana, rosto calmo demais. Um enigma. E Maia odiava não ser capaz de decifrar aquele mistério. A cada encontro nos corredores, a tensão crescia. Maia tentava ignorar, mas o olhar frio de Eva a incomodava mais do que qualquer cantada sem graça. Era como se a presença dela anulasse o efeito que Maia causava nos outros. Como se ela não fosse suficiente ali. E isso mexia com ela de um jeito que ninguém mais conseguia. Não era normal, e Maia sabia. Com o tempo, a raiva virou obsessão. Eva era linda demais para ser ignorada, e misteriosa demais para ser esquecida. Maia se pegava observando os gestos da garota, tentando entender se ela era tímida ou simplesmente arrogante. Ou pior, indiferente. E essa indiferença era como uma faísca no ego inflamado de Maia. Um veneno lento, viciante. O desprezo que sentia virou fixação. Tudo o que Eva fazia chamava a atenção, não só da dela, mas de outros também. O jeito que cruzava as pernas, o tom firme com que falava, até o silêncio dela era sexy. Maia sentia a pele formigar só de vê-la. Só que, claro, preferia chamar isso de ódio, o bom e velho autoengano que ela jurava dominar como ninguém. Mas Maia começou a perceber que esse ódio ganhava corações acelerados e noites mal dormidas. Ela não sabia onde isso ia dar, mas uma coisa era certa. Se Eva já bagunçava sua cabeça sozinha, a chegada de uma terceira garota no tabuleiro só deixaria tudo ainda mais perigoso. Laura apareceu como se tivesse saído direto de um comercial de perfume caro. Era impossível ignorá-la. Cabelo castanho claro com ondas preguiçosas, sorriso fácil e uma presença tão poderosa quanto a de Maia, talvez até mais perigosa. O som do salto dela ecoando no corredor virou trilha sonora para os devaneios de meio mundo. E Eva? Eva parecia encantada. Maia viu aquilo e sentiu um nó se formar onde antes só havia vaidade. De longe, Maia acompanhava a aproximação das duas. Laura puxava a conversa com leveza. Tinha um jeito espontâneo que deixava até Eva, a própria muralha emocional, mais solta, mais leve, mais viva. Maia começou a odiar a risada das duas. Tinha algo no brilho dos olhos de Eva que ela nunca tinha visto antes. E essa novidade cutucava fundo em lugares que ela não queria tocar. Por dentro, Maia se revirava. Eva nunca tinha rido daquele jeito com ela. Na verdade, Eva nunca tinha sequer olhado para ela por mais de 2 segundos sem aquele ar de tédio e superioridade. E agora, de repente, estava ali, praticamente flertando com Laura no meio do pátio como se fosse natural. Como se aquilo fosse permitido.
Maia sentiu o sangue ferver e a respiração encurtar. Ela tentava disfarçar, claro. Passava por perto com aquele andar de quem não se importa, mexia no cabelo com indiferença calculada, soltava um oi doce demais para quem não sentia nada. Mas por dentro, estava em combustão. Aquilo não era só raiva, era ciúmes, era tesão desviado, era confusão emocional de quem já não sabe se quer brigar ou beijar. Quanto mais Eva se conectava com Laura, mais Maia se perdia. Sentia como se alguém estivesse roubando algo que nem era dela ainda, mas que, no fundo, ela já tinha se apegado. Doía ver Eva sorrindo, mas o que doía mais era perceber que, talvez, tudo aquilo que ela achava que era implicância, fosse, na real, desejo sufocado. E isso, Maia não estava preparada para admitir. Mas ignorar já não era uma opção. A cada vez que via Eva se aproximar de Laura, Maia sentia o corpo responder. Era uma mistura de raiva, vontade, ciúme e uma urgência estranha. Ela só sabia que precisava fazer alguma coisa, antes que fosse tarde demais. Antes que Eva escapasse de vez pelos dedos que ela nunca teve coragem de estender. Maia não aguentava mais ficar só assistindo. Decidiu que, se Eva queria brincar com fogo, ela ia jogar gasolina. Começou devagar, esbarrões acidentais, olhares demorados demais, comentários cheios de duplo sentido que ela soltava no ar como quem não quer nada. Só que Eva respondia, de um jeito discreto, mas cortante, como se também estivesse cansada de fazer de conta. As conversas entre elas, antes frias e formais, viraram pequenas arenas de provocação. Uma cutucava, a outra rebatia. Só que por trás das palavras afiadas, tinha uma chama que crescia, quase visível. Maia provocava com frases carregadas de veneno doce, e Eva sorria de canto, como se dissesse continua. Era um jogo perigoso, quase um flerte, quase uma guerra. Os olhares se cruzavam como faíscas. Maia encostava sem querer nos ombros de Eva ao passar por ela, deixava cair canetas só para se abaixar devagar na frente dela. E Eva não desviava o olhar. Ao contrário, encarava como se estivesse lendo cada pensamento proibido que passava na mente da outra. O clima era tão denso que parecia que alguém ia ceder a qualquer segundo. Tinha dias que Maia achava que estava ganhando. Outros, que Eva já tinha tomado controle de tudo. O pior era que elas sabiam o que estavam fazendo. Nenhuma das duas era inocente. Maia jogava pesado, mas sentia o próprio corpo reagir quando Eva se aproximava e falava com aquela voz baixa, quase íntima. Era como se as palavras viessem direto para a pele, não para os ouvidos. À noite, Maia se pegava lembrando das trocas, revivendo detalhes. O jeito como Eva mordia o lábio ao responder. A forma como ela piscava devagar, como quem estava analisando cada intenção oculta. A tensão entre elas já não era mais suportável. Estavam tão perto de explodir quanto dois fios desencapados prestes a se encostar numa tempestade. E quando Maia começou a se perguntar se queria vencer Eva, ou se, na verdade, queria apenas se render a ela, tudo ficou ainda mais confuso. Mais perigoso. O desejo estava se misturando com o ódio, e o que antes era uma rixa fria, agora era um jogo quente demais para continuar sendo só palavras. Faltava muito pouco. Só que esse pouco podia mudar tudo. A festa da faculdade fervia. Música alta, luzes coloridas, gente bêbada demais para lembrar o que fez no dia seguinte. Maia chegou com uma taça na mão e o olhar em Eva. Só que Eva não estava sozinha. Estava dançando com Laura, sorrindo daquele jeito leve, solto, sensual. A cena fez Maia sentir o estômago virar. Ela bebeu mais um gole, depois outro. E o sangue, esse, já estava quente demais. Eva dançava com o corpo colado no de Laura, e Maia sentia cada segundo como uma provocação pessoal. Aquilo não era só dança. Era um recado. Um ataque direto. Maia não sabia se queria ir embora ou ir até lá e acabar com aquela encenação de uma vez. Mas não resistiu. Empinou o queixo, atravessou o salão e parou diante das duas, com um sorriso que era metade charme, metade ameaça. Eva a encarou como quem esperava exatamente aquilo.
O silêncio entre as três durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Maia não disse nada. Apenas se aproximou, invadiu o espaço de Eva, como quem desafia sem palavras. E então, sem mais controle, as bocas se encontraram. Foi um beijo furioso. Um beijo cheio de tudo o que foi negado. Um beijo que queimava. As mãos de Maia seguraram Eva pela cintura, puxando-a com força, como se quisesse deixar marcas. Eva retribuía com a mesma urgência, como se já tivesse esperado por aquilo há muito tempo. As pessoas ao redor desapareceram. Tudo virou borrão. As duas tropeçaram até o banheiro, trancaram a porta, e lá dentro o mundo se resumiu à pele, respiração e desejo represado. Maia a encostou na parede com pressa, como quem não quer perder mais nenhum segundo. Beijava como se tivesse fome, como se estivesse faminta há meses. As mãos exploravam, os corpos colavam, os gemidos abafados se misturavam à batida distante da música. Eva era quente, mais quente do que Maia jamais imaginou. E naquele instante, o mundo podia acabar que ela não se importaria. Foi ali, no calor daquele banheiro apertado, que Maia entendeu tudo. O ódio, o incômodo, o ciúme, a obsessão, era desejo. Sempre foi. E agora que tinha experimentado o gosto daquilo que tanto evitou, ela sabia. Não dava mais para fingir. Só que a pergunta que não queria calar era: Eva sentia o mesmo? Ou aquilo tudo foi só um momento? Um jogo perigoso que Maia caiu sem perceber. O dia seguinte amanheceu com gosto de ressaca emocional. Maia acordou com os lábios ainda sensíveis e a mente confusa, tentando decifrar se tudo aquilo realmente aconteceu. O banheiro, o beijo, o calor do toque, não era invenção. Mas Eva sumiu. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. O silêncio dela gritava mais alto que qualquer palavra dita na noite anterior. Maia não sabia o que fazer. Andava pelos corredores da faculdade fingindo que nada tinha mudado, quando por dentro tudo estava virado do avesso. Olhava para o celular de 5 em 5 minutos. Tentava encontrar Eva nos olhos dos outros, mas ela parecia ter voltado àquela versão fria e inalcançável. Como se nada tivesse acontecido. Como se Maia não tivesse mexido com tudo nela. Laura foi quem percebeu primeiro. Parou na frente das duas e soltou um: "Tá rolando alguma coisa aqui, né?" O silêncio entre Maia e Eva entregou mais do que qualquer confissão. Laura deu meia volta com um sorriso malicioso e deixou as duas ali, sozinhas, se encarando. Era como se o mundo tivesse parado outra vez. Mas agora, não dava mais para fugir do que sentiam. Eva respirou fundo, se aproximou devagar, e Maia sentiu o coração disparar. "Eu também senti tudo aquilo", Eva disse. A voz saiu baixa, mas firme. "E tenho sentido há muito tempo. Só não sabia como lidar." Maia congelou. Era tudo o que queria ouvir, mas não sabia como reagir. De repente, aquela mulher que ela odiava, agora era o motivo do seu caos inteiro. As duas se aproximaram, olhos marejados, mas sem drama. Só verdade. Eva segurou a mão de Maia, como quem finalmente soltava a armadura. E Maia, pela primeira vez, não quis vencer. Quis cuidar. Quis sentir de novo. As palavras vinham misturadas com desejo, promessas sussurradas, e o orgulho delas começava a desmoronar. Uma confissão aqui, um beijo ali, e tudo se transformava. A paixão que antes queimava em segredo, agora queimava em voz alta. E mesmo sem saber o que vinha depois, Maia e Eva se olharam com a certeza de que não dava mais para voltar. O que era ódio virou outra coisa. Algo mais perigoso, mais intenso. E agora, era só o começo de tudo que poderia acontecer.